Olá, meus amigos, eu quero estar falando um pouco agora sobre os possíveis caminhos da mente quando ela busca a renovação. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, sobre essa necessidade do homem que pratica a fé alcançar uma mente renovada. Na verdade, esse é o principal objetivo da palavra de Deus, é renovar os nossos pensamentos, renovando a nossa mente, tirando o engano, a mentira que há dentro da nossa mente e nos fazendo ter uma mente renovada, uma mente segundo a mente de Cristo. Mas veja que isso é todo um processo, é um caminho progressivo, um caminho a qual é trilhado através da fé, e que o homem que alcançou a misericórdia, alcançou a fé, ele passa por esse processo de renovação da sua mente até que ele alcance o objetivo maior, que é uma mente renovada. E todo esse processo de renovação mental começa com a manifestação da luz. A luz que traz o entendimento, a luz que traz a renovação, a luz que traz o conhecimento da verdade. E para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla desse processo de renovação mental, o qual é sugerido pela própria palavra de Deus, que nós temos que passar por esse processo, não tem como nós alcançarmos essa renovação se nós não passarmos por esse processo. Então, quando o homem ele é chamado à luz, a primeira coisa que o Espírito do Senhor pede para ele é para que ele renuncie seus próprios pensamentos, renuncie a sua religiosidade, renuncie aquilo que foi estabelecido como crença dentro dos seus pensamentos. Se desvazie. O homem precisa se esvaziar do tradicionalismo religioso, se esvaziar dos conceitos, dos preconceitos, das ideologias, das fábulas e tudo que há dentro da mente dele que foi embutido, foi colocado, foi formatado pelo sistema religioso. E quando nós dispomos em renunciar a todas essas coisas, o processo vai começar, se realmente formos chamados à luz. Ao sermos chamados à luz, somos colocados então diante de um caminho ao qual nos mostra como que nós devemos buscar essa renovação. Essa renovação se busca através da fé. Então, há duas maneiras do homem ele adquirir o conhecimento que ele precisa para ser colocado na sua mente, para que leve a ele em todo o transcorrer desse processo. Esse conhecimento é dado através da fé e não através das obras. Porque quando o homem ele tenta adquirir o conhecimento através das suas obras, ele vai ser enganado, ele vai ser corrompido, ele vai ser direcionado a uma disposição mental corrupta. E isso o fará desviar do caminho reto, o caminho que nos leva à mente de Cristo. Então veja que o que nós precisamos é ter uma fé e praticar essa fé, colocar em prática essa fé, porque essa fé vai fazer fluir o conhecimento. E esse conhecimento nos fará crescer, porque a graça se manifesta trazendo conhecimento, e o conhecimento nos fará realmente a ter uma mente renovada, uma mente diferenciada da qual nós tínhamos anteriormente, no nosso primeiro estado mental, que é o estado de ignorância, de trevas, de escuridão. Então, esse processo começa realmente com o nosso chamado a andar pela fé, e não mais através das nossas obras. Então, todo conhecimento que for adquirido agora vai ser através da fé.
praticantes da fé, somos então ensinados a como praticar essa fé. E essa fé vai nos levando pelo caminho reto, pelo caminho da retidão, pelo caminho que vai transformando todo o nosso pensamento e vai fazendo com que nós vamos renunciando à nossa velha vida, nossos velhos pensamentos. Mas quando o cristão, quando o homem, ele se depara num certo momento desse percurso, ele verá dentro dele 3 caminhos: o caminho da esquerda, que é o caminho de Caim, que é o caminho da disposição mental, o qual é o caminho da religiosidade, o caminho que tenta agradar a Deus através das suas obras. E é interessante que, se nós formos analisar o caminho mais a fundo, o caminho de Caim, nós vemos que há 7 gerações que descendem de Caim, dessa disposição mental, o qual levará certamente a um fracasso terrível. E tomamos o caminho de Caim quando nós temos algumas atitudes que nos faz desviar do caminho da fé. O caminho da fé é o caminho reto. Quando nós praticamos a fé, nós estamos seguindo o caminho reto. Mas quando nós temos algumas atitudes, Judas fala isso, na Epístola de Judas, no capítulo 1, fala que no versículo 3 ele fala: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Nós temos que batalhar pela fé, continuar no propósito da fé, a fé que crê, confia, espera e persevera. Espera pela manifestação da graça, pela manifestação da misericórdia, pela manifestação do amor, que vai nos trazer conhecimento. Mas quando a gente não persevera, não batalha em permanecer na fé, acabamos sendo levados por alguns sentimentos e acabamos dissolundo, e a graça de Deus acaba em dissolução, como diz o versículo 4, porque se introduziram alguns, já antes estava escrito, para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, e o Senhor nosso Jesus Cristo. Veja bem, negamos a fé, negamos crer na providência, na misericórdia do Senhor e nos entregamos à dissolução da graça de Deus. E assim, vamos, de forma inconsciente, vamos tomando o caminho de Caim, vamos tomando o caminho da esquerda. É lógico que Caim tentou agradar a Deus através das suas próprias obras. A Bíblia fala sobre o sacrifício de Caim, a qual ele fez, deu do fruto da terra, da primícia dos frutos da terra, mas isso não agradou a Deus. Interessante que, por mais que nós tenhamos o belo, o bonito, o formoso para oferecer a Deus, jamais a nossa oferta realmente será convincente, porque somente seremos aceitos no Senhor Jesus. Então todos que acabam desviando para a esquerda, tomando o caminho de Caim, como diz assim, no versículo 11 fala: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Veja bem, essa é a primeira disposição mental que se apresenta diante de todos aqueles que trilham o caminho da renovação. É o caminho da esquerda, o caminho de Caim. Quando nós abandonamos a fé, quando nós deixamos a fé e nós
acabamos fazendo com que a graça de Deus na nossa vida seja dissoluta e abandonamos a providência e a misericórdia do Senhor. O outro caminho, mais um pouco à frente, é o caminho de Abel. Abel é o caminho e a disposição mental de todos quantos se entregam à vaidade. É o caminho da direita. É o caminho qual todos que são entregues a essa disposição mental, com certeza, se desviarão também do caminho reto, do caminho da fé, e servirão a Deus na vaidade. Mas se nós seguirmos pelo fluxo do caminho reto, o caminho da fé, o caminho que nos leva à renovação mental, nós viveremos logo à frente o caminho de Sete, o caminho que aponta para a direção. É o caminho qual deve ser trilhado pela fé por todos quanto buscam essa renovação. E o caminho de Sete é o caminho que, quando trilhado através da fé, e o homem ele continua na prática da fé, certamente vai levá-lo a um caminho de renúncia, a um caminho de mortificação das obras da carne, qual trará toda uma descendência de Sete até Noé. São 7 gerações, os quais fará com que a carne seja cada vez mais mortificada, para que o espírito seja ascendido. Então, cada geração, depois de 7, até que atinja a geração de Noé, mostra realmente cada período, cada fase, cada ciclo a qual o homem praticante da fé vai viver, e que vai fazer com que realmente viva uma vida de temor, de obediência e de mortificação, fazendo morrer as obras da carne. Porque, paralelamente a isso, enquanto nosso homem exterior se corrompe e vai se corrompendo, vai morrendo, vão deixando de fazer morrer as nossas obras da carne, o nosso espírito vai sendo ascendido. Vivemos uma ascensão do espírito, a qual nos fará nos assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus. E em Noé alcançamos o repouso, a graça absoluta que nos fará repousarmos no Senhor, na sua salvação, na sua graça, que nos colocará no solo sagrado, e ali trilharemos o caminho a qual está disposto na busca por essa renovação e na busca pela mente de Cristo. Então veja que tudo isso é um processo que deve ser trilhado pela fé, pouco a pouco, sendo vencida cada etapa na busca por essa renovação mental. E o interessante é que o caminho reto, o caminho da fé, o caminho de Sete, é o caminho da justiça. Nós vamos sendo justificados pela fé, nós vamos sendo justificados e vamos nos tornando justos. A nossa mente vai sendo justificada. Nós passamos por um processo de justificação, e isso nos torna justos. Começamos a praticar a justiça e abandonamos o caminho da impiedade, o caminho da vaidade, caminhos e disposições mentais que estão durante todo esse percurso que nós fazemos na busca por essa renovação. É por isso que o apóstolo Paulo fala que
nós somos justificados pela fé. E quando nós praticamos a fé, quando nós somos chamados primeiro à fé e praticamos a fé e vamos deixando com que a graça vai se manifestando e essa fé vai sendo renovada e vamos caminhando de fé em fé e vamos sendo transformados em nossa mente, tendo ela totalmente renovada com a verdade, e o engano vai sendo tirado, a mentira vai sendo tirada de dentro de cada um de nós, a mentira religiosa, o engano religioso, os pensamentos corrompidos que estavam dentro de nós, e nós vamos passando por esse processo de purificação mental. Nós vamos, de fato, alcançando uma mente cada vez mais perfeita, uma mente cada vez mais renovada através da fé e sendo assim justificados pelo Senhor. Veja como isso é interessante. Veja como esse é o caminho já predestinado a todos quantos são chamados a andar pela fé. Todos quantos foram chamados à luz e que ouviram a palavra de Deus, e a palavra de Deus trouxe a eles uma fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e se disponibilizaram a entrar nesse caminho, foram colocados nesse caminho, e que certamente no decorrer dessa peregrinação, dessa caminhada na busca pela renovação, certamente encontrarão disposições mentais que tentarão desviá-lo para a direita ou para a esquerda. Bem-aventurado aquele que permanece no caminho reto, aquele que continua no caminho reto, porque certamente será justificado, certamente encontrará no decorrer dessa jornada, dessa caminhada mental a qual ele está fazendo, ele encontrará com as promessas que o Senhor Deus fez e que estão dispostas para todos aqueles que trilham por esse caminho reto.